Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. É o seguinte, o general Heleno pode vir a ser preso depois do que ele falou ontem na CPI, mas mais do que isso, depois dele ter negado que o áudio, os dois áudios, que foram enviados ao Departamento de Perícia da Universidade Federal do ABC, de análises de pareceres técnicos sobre áudios, coordenado pelo professor Mário Guaris, que teve no 11:30 hoje, vai ter um corte separado dele, explicando todo como que ele faz esses laudos e para quantos lugares ele já trabalhou, dando claramente a explicação técnica que muitos gostariam de ter, com esses laudos, comprovando agora na perícia técnica da Polícia Federal da sua autenticidade. Heleno vai ser considerado o chefe do golpe, o chefe daqueles 1.180 e poucos lá que foram presos por estarem depredando. Era muito mais gente, muitos não foram presos, porque o Exército impediu que isso acontecesse, é preciso lembrar disso. A polícia, comandada na época já pelo Capelli, na intervenção, tentou prender várias pessoas, provavelmente a tropa virou as armas contra os policiais, talvez na primeira vez na história do Brasil, uma tropa militar faz isso, num enfrentamento público, fez isso. Fazer o quê? Para proteger muitos familiares de militares que estavam ali nas manifestações. Aquilo não era só uma manifestação na frente do Exército, como costuma dizer o Azenha, era uma manifestação comandada pelo Exército, que resultou numa quase explosão. Amanhã tem o depoimento de um dos participantes da ação da explosão do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, que poderia ter explodido o aeroporto, o avião, matado centenas ou milhares de pessoas. A bomba falhou e a gente tem uma matéria que está sendo produzida hoje pelo Henrique para soltar amanhã, tratando disso, dessa bomba, porque tem coisas estranhas ali. Tem coisas estranhas. Uma fonte me procurou, eu passei para o Henrique essa matéria agora há pouco. E os áudios que o Heleno distribuía, não eram dois só, eram mais. O professor Mário da FABC, selecionou dois áudios e fez a checagem, deu 87% de autenticidade. Diz, entre outras coisas, o seguinte. Olha, aqui eu separei a transcrição, que a gente está tendo um problema com o YouTube. Quando a gente põe o áudio, eles dizem que é um áudio falso. Porque lá atrás, o GSI tinha dito que não era a voz do Heleno, e uma dessas agências de fake news disse que não era, então o áudio acabou e pronto, que era fake news. Não teve a correta atitude de pedir, como a gente fez, solicitar que fosse feita uma perícia técnica nos áudios para saber se era dele ou não. Simplesmente levou em consideração a resposta do GSI, que a gente sabe foi quem insuflou os atos do dia 12 de dezembro numa denúncia feita também pela Fórum, né, por um agente da Polícia Federal. Bom, no primeiro áudio do Heleno, ele fala sobre... ele repete fake news que envolveriam o ministro Luiz Roberto Barroso, né, que teria dito que eleição não se ganha, se toma. Ele nunca disse essa frase, né? Ele explicou, tinha dito em tom de piada numa conversa com o senador da República, que falava sobre problemas eleitorais históricos em seu estado natal. Não tinha nada a ver com a eleição atual de Bolsonaro, de nada.
E o Heleno fala, o deputado não enlouqueceu. Ele falou, está citando um deputado aqui, eu não sei quem é, ele falou que está engasgado na garganta das pessoas e que tenham tentado falar há muito tempo. Eles podem tentar, mas se tentarem, não vão levar. Eu me lembro que o Zé Disseu e o ministro Barroso fizeram uma piada que a eleição não se ganha, se toma. Eles podem tentar, todo mundo é livre para fazer ou tentar o que bem quiser. O problema é se vai colar. O que nós temos aqui é um problema delicado. As Forças Armadas brasileiras são constitucionais, elas obedecem às leis. Mas desde que começou o pleito eleitoral, já vem ocorrendo uma sucessão de problemas na confiabilidade das urnas e do pleito em si. Na imediação de dizer que o Lula ganhou, tem um sério problema. Lula não pode assumir, porque é um condenado político. As ações judiciais sobre Lula não terminaram. Foi apenas deslocado o eixo do tribunal para se começar a investigar. Colocaram 0 novamente. É mais ou menos como se eles dissessem que 20 juízes são competentes e todas as provas estão validadas. Só que não existe, ele vai falando... Aí ele fala que as tropas armadas não podem ter continência para um tipo de presidente condenado, senão o povo perde a confiança nas Forças Armadas, aí acabou, o Brasil acabou. Nós vamos entrar, assim, numa guerra civil. E o que caracteriza uma guerra civil? É quando o povo de um país não confia mais nas suas instituições. Não sabe nem o que é guerra civil, não faz de conta que não sabe. E assim sendo, torno a dizer, eles podem tentar, são livres para fazer. O problema é se vai colar, porque as ruas têm demonstrado uma coisa, as pesquisas são mentirosas, manipuláveis outras. O Lula, nesse tempo todo, não conseguiu fazer campanha. Isso provavelmente foi um laudo antes da eleição. Né? Essa é a primeira mensagem. A segunda é depois do segundo turno. Ele é mais enfático na retórica golpista e apela para as mentiras de fraude eleitoral, que caracterizaria ainda mais a incitação ao golpe e aos golpistas. Bom, eu acho que todas as palavras que eu falei para vocês, vocês terão o seu próprio modo de encarar segundo a apreciação particular de cada um. Ele está falando num grupo, geralmente carregada de muita emoção. Confesso a vocês que eu sou um pouco mais racional. Eu não estou julgando que vocês não sejam. Mas nós devemos esquecer ainda, embora todo o quadro esteja apresentado negativo para nós, que acreditamos na justiça e na família. Há alguns dados que deixo escapar a todos. Primeiro, o presidente da República ainda não se manifestou. Está dizendo, o Bolsonaro não falou, não aceitou a derrota eleitoral. Então, tem tempo para a gente dar um golpe ainda. Segundo ele, ainda é o presidente até o final de dezembro. Depois, Lula, para ser presidente, precisa ser diplomado, deixando claro que eles tentavam fazer alguma coisa antes da diplomação, que acaba acontecendo no dia 12 de dezembro. Ele já está fazendo a apresentação na televisão como se fosse presidente. Evidente, é lógico que todos nós ficamos muito apreensivos e preocupados. E eu torno a dizer a vocês que há muita coisa em jogo nesse momento no Brasil e cada passo que for tomado, seja por nós, o povo, ou pelas autoridades, terá que ser dentro do espectro da lei. Eu sei que muitos dirão, já passou o tempo, deveríamos ter agido há mais tempo. É verdade, mas a que custo? Vejamos o que nós conseguimos conquistar. Nós sabemos que Lula e sua equipe, mequetrefe, em 6 meses, destruirão tudo que o país fez. Esse é o nosso maior temor. Estamos vendo o exemplo da Argentina, da Venezuela, da Nicarágua, faz 9 meses, Helena. De todos os países que abraçaram essa teoria comunista. Nós podemos ficar aqui imaginando que está tudo decidido, mas me desculpe, e eu não estou sendo um sonhador delirante na altura da minha idade e da minha visão de vida. Eu sei que tudo tem um motivo para ser, as coisas não são tão aparentes assim como possam parecer. Primeiro, sabemos que a vitória de Lula se deu debaixo de fraude. Ele falou ontem que não disse isso nunca. Está aqui. Nós sabemos disso. E se nós sabemos disso, é óbvio que as forças da República, os militares também sabem. É lógico que muitos acham que os militares não vão fazer absolutamente nada, ou que deixaram tudo do jeito que está. Pode ser que sim, pode ser que não. O problema é que nós tentamos entender as coisas e entender os meandros políticos segundo a nossa ótica. E cada uma ótica vai cá e fala de bandidos. Eu estou pedindo para vocês, esperem nada, porque não é necessário pedir. Eu não estou pedindo para vocês esperem nada, porque não é necessário pedir. Vai acontecer
de um jeito ou do outro. Lula é um condenado, não apresentou certidão nenhuma. Como eu posso falar isso? Bom, eu posso ficar tentando explicar, mas que eu não sei, mas sei que nenhum de vocês gostaria ou teria tempo de ouvir. O fato é que nós temos que aguardar os acontecimentos. Nem sempre aquele que vence leva, mesmo quando vence debaixo de fraude, e nós sabemos que houve fraude, e nós podemos imaginar que houve, porque nós lembramos bem de 2018, aí ele fala que tinha um padrão e tal. Agora quero chamar a atenção para vocês, nem tudo está consumado, o que aconteceu, aconteceu, e que nós sabíamos que poderia acontecer, mas aconteceu, e agora a televisão discursando, e ele vai falando e vai dando ânimo, né? Por favor, não se tome como período infantil uma pessoa apressada, sonhadora. Por isso, peço a vocês que observem as coisas e os rumos dos acontecimentos. Vamos ver o que vai acontecer. As coisas não estão bem e não vão sair bem com aqueles que pensam que ganharam. Não ganharam, isso é um jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só posso dizer isso a vocês. Esse áudio tem todos os elementos para colocar General Heleno como o organizador do golpe de 8 de janeiro e também de 12 de dezembro, como o grande organizador dos movimentos de 12 de dezembro. Está na Polícia Federal, vai sofrer perícia técnica, e é assim que as coisas devem ser na democracia. Nós temos grande confiança no trabalho jornalístico que fizemos e espero que ele tenha potencial para mudar o sentido das coisas de uma vez por todas em relação ao que os militares tentam fazer com o Brasil o tempo todo. Tomar ele nas mãos e dizer que é nosso. Não, esse país não pertence a vocês. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.